a reclamar com Deus. E Deus usando a irmã aqui, eu sempre, esse é testemunho que eu falo para ela, que às vezes a gente não sabe o que é o significado da palavra campanha. A irmã já falou aqui, é propósito, mas tem algo mais, meus amados. Campanha, e vocês vão entender, quando um político ele quer ser eleito, eles falam que estão em campanha política. Esse ano é ano de campanha política, é ano de eleição. Ele pode ser o maior amigo do seu adversário, mas quando entra na campanha, parece que eles se odeiam, né? Às vezes são os maiores amigos, mas parece que se odeiam. Por quê? Porque campanha, meus amados, é luta, é disputa, é luta. Por isso, se você quer participar de uma campanha, você sabe que você vai lutar. Você não vai brincar, você vai lutar. Infelizmente não tem ninguém aqui que serviu ao exército, né? Mas quem sabe, quem conhece o pessoal do exército, eles usam aquelas mochilas, chama-se mochila de campanha. Eles estão preparados para a guerra. Eles carregam aquela mochila para acampar, e lá tem seus viveiros, tem seu armamento, né? Tem tudo aquilo, é mochila de campanha que eles chamam. Porque campanha é guerra, é luta. E hoje é o último dia da campanha, né? Realmente nós vamos, em nome de Jesus, vencer essas muralhas, conquistar. Mas primeiro nós temos que aprender uma coisa, a ficarmos calados. Temos que aprender a ficarmos calados. Deus falou profundamente no meu coração sobre isso. Às vezes, meus amados, nós perdemos a bênção. Deus quer nos abençoar, nós perdemos por causa da nossa língua. Nós não sabemos ficar calados. Verdade, Jesus. Nós não conseguimos, né? Teve uma aula que teve no trimestre passado, se não me engano, falava sobre isso. E, meus amados, só para os irmãos terem uma ideia do poder da língua do ser humano, né? Tiago, ele faz uma comparação do navio, meus amados, que é imenso. O navio é imenso. E olha que naquela época não era tão grande como é hoje. Hoje tem navios imensos. Mas ele é guiado por um neme bem pequenininho. Uma coisinha bem pequenininha, assim é a língua do homem. É um membro, né? É um músculo que ele domina todo o corpo do ser humano. Com a língua você pode abençoar e amaldiçoar. Com a língua você pode fazer várias coisas. Você pode ter sucesso e pode fracassar com a sua língua. Então Josué, conhecendo isso, ele falou para aqueles homens: olha, vocês vão arrodear essa cidade, vocês irão calados, vocês não irão abrir a boca, porque sabia, se eles abrissem a boca, imagina eles iam conversando, não ia falar: Josué está ficando maluco, igual falaram com Moisés. Josué está nos fazendo cansar, rodear essa cidade, ele está maluco. Porque, meus amados, uma coisa é você pensar e outra coisa é você falar. Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso pensamento, ele sabe o que vai em nós, mas o que move Deus, o que realmente entristece Deus é quando você abre a boca e fala contra ele. Você pode até pensar alguma coisa, mas quando você refreia a sua língua, que o próprio Tiago fala, que aquele que refreia a sua língua é um varão perfeito. Então nós temos que aprender, meus amados, a nos calarmos em certos momentos. Nesse momento, quando a coisa está difícil, você só deve falar com Deus para pedir e agradecer. Eu cheguei em casa, eu pedi um dicionário para Esther. Eu já sabia, mas queria confirmar. Eu vi o significado da palavra clamor, né? Clamor é quando é o sinônimo de brado, um grito, né? Quando você grita, e no dicionário fala que o clamor é quando várias pessoas juntas gritam, ou quando uma pessoa suplica ou pede em alta voz. Isso é clamor.
Então, meus amados, se você quer abrir a sua boca, abra a sua boca para clamar a Deus. Abra a sua boca para louvar a Deus. Abra a sua boca para glorificar a esse Deus que é Deus. Deus, nessa noite, meus amados, Ele quer nos abençoar de uma forma tremenda. Deus já está abençoando, mas Ele quer realmente encerrar essa campanha que essas irmãs abençoadas começaram, abençoando essa igreja, ensinando essa igreja que Ele caminha junto com essa igreja. Verdade. Ele quer que nós venhamos a ter intimidade com Ele, meus amigos. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Deus ele falou para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo para guiar vocês. Moisés falou: Senhor, anjo eu não quero. Eu não quero anjo. Se tu não fores conosco, não iremos a lugar nenhum. Temos que ter essa intimidade com Deus, de falarmos as coisas certas para Deus e nunca murmurarmos. Meus amados, eu estava conversando hoje com o Espírito Santo e Deus falou claramente no meu coração, e isso a começar em mim, meus amados. Às vezes nós falamos tantas vezes que Deus é Senhor, que Ele é soberano, mas nós às vezes subvertemos, nós queremos ser senhores de Deus, queremos ser o soberano. Nós falamos: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e se tu não me der, Senhor, eu saio da igreja. Se tu não me der, Senhor, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Nós temos essa mania triste, terrível, de querer, o pastor fala, os irmãos falam, querer colocar Deus contra a parede. Nós quebramos a cara com isso. Quantas vezes nós fracassamos com isso, por causa disso. Pois nós vamos aprender que Deus é Senhor, Ele é soberano, é Ele quem ordena, Ele